Nós estamos aqui hoje encerrando uma série de estudos de escatologia. Hoje é a nossa última aula. Eu achei que eu ia ouvir assim, Foi bom ou não foi, irmãos? Foi uma bênção, né? Foi muito esclarecedor. A participação daqueles que têm nos assistido foi intensa. Então, nós entendemos que foi da vontade do Senhor mesmo que esse tempo acontecesse para a nossa igreja. E hoje, antes de nós partirmos para o fim, eu gostaria de fazer uma recapitulação, porque nós tivemos 8 aulas, assuntos distintos, sequenciados, mas distintos. Em cada aula nós fomos lidando com os detalhes, daquele assunto. Hoje nós não vamos fazer isso, mas nós vamos sim passar por este caminho que nós fizemos nesses 2 últimos meses, estudando escatologia. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos deixa claro que conhecidas são de Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então Deus tem pré-estabelecido todos estes eventos, cada um deles até o fim. Isso já nós não temos dúvidas a respeito. E é importante nós olharmos para este passado, para nós interpretarmos o presente. Por isso é tão vital para mim e para você entendermos as profecias de Daniel ali do capítulo 9. Ele é o alicerce, ela é a base para que nós venhamos compreender Apocalipse. E ali Daniel, ele tem uma visão muito clara do que estava por vir. E o meu irmão, minha irmã, num mundo tão conturbado como esse que nós estamos vivendo, um mundo pecaminoso, um mundo obscuro, mais do que nunca, nós temos que ter os nossos olhos voltados pelas promessas do Senhor. É ela que gera em nós esperança. É ela que gera em nós a certeza de que nada fugiu ao controle do Senhor. Tem tanta gente aí apreensiva, preocupada. Quem vai ser eleito? Quem não vai? Tem uma coisa em mente. Deus é Ele que levanta e é Ele que abate. O Senhor é que estabelece. Nosso papel quanto cristãos é sermos coerentes com a palavra de Deus e termos em mente que o Senhor é aquele que cuida de você, independente. Viu, meu irmão? Por isso nós estudamos escatologia. Então nós vamos passar o olho nas 70 semanas de Daniel. Eu não vou estar lendo capítulo por capítulo, senão nós não teríamos tempo. Capítulo 9 de Daniel refere-se a essas 70 semanas. Se você tiver dúvida, todas estas aulas estão gravadas. Você vai lá e fala assim, eu quero ver de novo a aula sobre 70 semanas. Assiste toda a aula. E você vai tirando as suas dúvidas. Este assunto é um assunto que eu aprendo logo de primeira? Não, é muita informação. Então eu vou estudando e aprendendo. As 70 semanas de Daniel, ela é dividida num grupo de 7 semanas, num grupo de 62 semanas e uma semana. Ela é dividida em 3, num grupo de 3. A contagem dessas 70 semanas, ela se inicia no decreto de Ciro. Na saída da ordem que Ciro dá para a reedificação de Jerusalém. Da mesma forma que o povo foi levado pela Babilônia para ser escravizado em 3 levas, esse retorno também acontece em 3 tempos.
né? Está lá em Esdras, a primeira vez vem com Zorobabel, a segunda vez vem com Esdras e depois a terceira vez vem com Neemias. Então, do mesmo jeitinho que foram, eles voltaram. A contagem das 70 semanas, elas partem aí. Estas 7 semanas, elas, de anos, né, 49 anos, elas são determinadas para a reedificação do templo e de Jerusalém. Quando Neemias volta, Esdras estabelece o templo, estabelece a ordem do culto. Ele tira tudo aquilo que não é de Deus. Se você vai ler o livro de Esdras, você fica meio assustado, porque ele manda embora as mulheres que não eram judias. As famílias são divididas ali. E ele faz uma limpa no arraial dos judeus e estabelece o culto. Neemias vem e estabelece o quê? Os muros, a proteção de Israel. Quando estas obras são concluídas, num total de 49 anos, começa a partir daí se contar as 62 semanas, que são 434 anos. Esta contagem vai da reedificação do templo até a crucificação de Jesus. Aqui na crucificação de Jesus, inicia-se um novo tempo, uma nova dispensação, um novo momento na história. Os judeus ficam temporariamente suspensos. Esquecidos? Não. A história fica suspensa. E ali começa o tempo da igreja, a era da graça. E esse tempo, ele é bem distinto para nós. Diz respeito a nós, o dia de hoje. Desde quando a igreja foi estabelecida até os dias de hoje, né? Eu gosto muito desse gráfico das dispensações, porque nele nós vamos vendo que o Senhor, ele tem marcado a história do homem em tempos. Ele tem dividido, né, distintamente e identificável esse tempo. O nosso tempo hoje é a graça, o tempo da graça, o tempo da igreja. Quem inaugurou a igreja? O Espírito Santo de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 2. Ali, a partir dali, Jesus estabelece a igreja, o Espírito Santo inaugura, dá poder à igreja, e a igreja tem exercido o papel que um dia foi do povo de Israel, de proclamar o evangelho, de proclamar as bênçãos de Deus, de proclamar as boas novas. Esse é o papel da igreja no mundo hoje, e vai atuar assim até que se cumpra o seu tempo. Há um tempo determinado para estas coisas? Sim. Nós sabemos quanto tempo? Não. Já tem mais de 2000 anos que nós estamos vivendo este período. O período da graça. Estamos vivendo neste intervalo, não é? E assim, como no passado, Deus fez juízo, responsabilizando Israel do papel que ele não havia cumprido como testemunho de Deus, ele vai cobrar de nós também. Ele vai fazer juízo também com a igreja a respeito disso, né? E aqui, esse período, irmãos, ele vai ser determinante, ele vai ser encerrado pelo arrebatamento da igreja. O período da graça é o período que se fecha com o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada da terra. O arrebatamento nós já vimos nas aulas anteriores, como ele vai acontecer. Primeiro, os mortos salvos serão ressuscitados. Depois, os vivos fiéis serão arrebatados. Quanto tempo isso vai durar? Um piscar de olhos.
Fecha o seu olho assim, igual você pisca. Você presta atenção quando você está piscando? Não, é muito rápido. É um piscar de olhos. Olhei para os adolescentes aqui, lembrei da apresentação deles ontem, domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado na aula? Você que não estava, se você não viu, assista. Foi lindo. Meu neto falou para mim assim: vovó, eu fiquei com muito medo. Aí eu falei para ele: é para ficar com medo mesmo. A coisa é séria, não é brincadeira. Então, o arrebatamento, ele é um dos principais acontecimentos escatológicos que acontecerão para esse tempo do fim. Ele vai inaugurar esta última semana que está para acontecer. A palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, se você quiser abrir sua Bíblia ou então só anotar, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento, como eu disse, é este evento. Ele vai abrir esta série, que vai abranger Israel, a igreja e todas as nações do mundo. Neste momento do arrebatamento, o mundo não vai ser notificado. Quem vai ouvir o chamado? Quem vai encontrar com Jesus nas nuvens? Os salvos. Ninguém vai ver Jesus que não seja salvo. Quem não é salvo não vai ouvir Jesus chamá-lo. Ele vai dar conta de que algo horrível aconteceu pelo desaparecimento de milhares e milhares e milhares de pessoas, simultaneamente. Nós podemos ter uma noção do desdobramento deste evento na terra. O caos instalado, a dificuldade que vai ser, o desespero, o sofrimento, né? O mundo não vai tomar conhecimento do evento em si, mas sim do desaparecimento de toda a problemática instalada na terra. Aqui começa-se a grande tribulação. Ela é inaugurada a partir daí. A grande tribulação vai ser vai ser algo assim tão assustador. Um tempo de tanta luta, de tanta dificuldade, que se não fosse abreviado, ninguém escaparia. Agora, muitas pessoas acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Nós não cremos nisso, porque a Bíblia nos diz em Apocalipse 3:10, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, por favor. Lá está escrito assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Segundo esta palavra, segundo esta referência, a igreja vai ser guardada na tribulação ou da tribulação? Da tribulação. A igreja vai ser arrebatada. E aqui nós vemos neste gráfico, nós estamos aqui nos tempos atuais, vivendo já neste exato momento de 2022, o princípio das dores. Nas aulas anteriores nós vimos como o sofrimento tem multiplicado, como os sinais que Jesus nos deu no sermão da montanha, no sermão profético lá em Mateus, que as coisas têm só agravado, né? Então nós estamos nesse tempo, no princípio das dores. Ninguém pode negar. Tudo que está acontecendo aí sempre existiu? Sempre, mas não na intensidade que vivemos hoje.
Não, não. Então, a igreja está para ser arrebatada a qualquer momento. Esta é a minha expectativa e a sua expectativa, amém? A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Neste momento que a igreja é arrebatada, na terra inicia-se a grande tribulação, mas no céu também tem um evento específico acontecendo neste período de tempo. Olha que coisa linda! No céu vai acontecer o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. No céu, a igreja vai estar como? Em gozo, em alegria, em júbilo. No céu nós vamos estar sendo ali unidos a Jesus, julgados perante o tribunal de Cristo. Este tribunal vai julgar o meu pecado e o seu pecado? Vai? Não, não. Este tribunal vai julgar as nossas obras. O que eu tenho feito, o que você tem feito, a motivação do meu coração, eu tenho feito para agariar aplausos da terra, para ser reconhecido aqui, ou eu tenho feito para o crescimento da obra, para Jesus. O que eu tenho feito vai ser julgado nesse tribunal. Após o tribunal, segue-se a bodas do Cordeiro. Bodas significa o quê, irmãos? Festa de casamento. Festa de casamento. Essa festa vai ser Jesus apresentando a sua noiva imaculada, irrepreensível, com as suas vestes brancas, ao Pai. Não é lindo isso? É lindo. Quando meu filho apresentou a sua noiva, ai, que emoção. Se para nós isso é lindo, imagina no céu. Que coisa tremenda vai ser apresentada ao Pai. Esta é a minha noiva. Estes são os que o Senhor me deu. Isso acontece no céu. Na terra nós estamos aqui. Nós não, né? Deus me livre. Corrigindo a minha fala. Na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Esse tempo da grande tribulação, Daniel divide ele em 2 tempos. No versículo 27. Ele vai dizer que essa 70ª semana, ela vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz, de um falso acordo, de um tempo de equilíbrio. E isso nos dá a entender que o anticristo, ele vai surgir como a solução daquele caos, como resposta de tudo aquilo que está acontecendo. Ele vai ter com ele uma fala própria para explicar por que as pessoas desapareceram. Na aula passada, foi apresentado aqui 2 vídeos falando sobre a nova ordem mundial. A agenda da nova ordem mundial é 2030. Mas você acredita realmente que é só em 2030 que eles vão começar a discutir este assunto? O cenário, meus irmãos, está sendo preparado para esta nova ordem mundial. E uma das respostas do anticristo para aqueles que sumiram vai ser essa. Esse povo foi abduzido porque eles não cabiam nessa nova ordem mundial para a terra. São muito atrasados. Eram muito de mente fechada. Muito preocupado com o Cristo deles. Muito preocupado com os princípios e valores estabelecidos pelo Cristo deles. Esse vai ser mais ou menos o discurso, né, do anticristo. Acredita-se que este homem deva ser judeu ou descendente de judeu, para que ele consiga fazer esse acordo com o povo judeu, né? Para que ele convença
os judeus dessa função a qual ele vai se promover, né, a estabelecer. Para que esse tempo aconteça, para que a grande tribulação ocorra com esse governo satânico, Satanás ele vai formar uma trindade. E essa trindade vai estabelecer esse tempo de muita força e atuação do demônio. Hoje muita gente pensa, né, que Satanás ele está aí atuando com inventa e popa, mas não queira imaginar como vai ser aqui a função dele. Primeiro ele vai levantar este anticristo, este líder político, e capacitá-lo, revesti-lo de poderes sobrenaturais na terra. Para que os povos creem no anticristo, para que os povos creem nesse líder político, será levantado um auxiliador, um líder religioso. Um dos parágrafos da nova agenda da ordem mundial é estabelecer uma só religião, para terminar os conflitos, para acabar com as diferenças, para acabar com as discussões. Vai ser determinado vai ser levantado um líder religioso que vai apoiar este líder político, o anticristo. Por que ele tem o nome anticristo? Satanás, como imitador de tudo que Deus faz, ele vai criar esse filho para ele. Ele vai ter este aí para fazer tudo aquilo que foge dos princípios de Jesus. E ele vai se apresentar como Messias, como resposta, como solução para tudo que está estabelecido naquele momento. E o próprio Daniel vai dizer que durante um período de 3 anos e meio, haverá sim um tempo de paz. Daniel 9:27 diz assim: ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição terminada, a qual será derramada sobre o assolador. Então ele vai ter um tempo de atuação. Esses 3 anos e meio, ele vai estar atuando ali, parecendo que está funcionando, não é? Vai ter aí uma falsa paz, uma falsa ordem, mas na metade da primeira semana, ele vai profanar o templo, e ali começa para os judeus um despertar. Nós fomos enganados. Ele não é quem nós esperávamos que fosse. E o povo judeu, como nação, vai clamar pelo Messias. Nós sabemos que até os dias de hoje, inúmeros judeus se convertem a Jesus. Inúmeros. Mas quanto nação, não. Esta conversão, quanto nação, vai acontecer aqui, na segunda metade da tribulação, no auge do sofrimento e da perseguição. A Bíblia diz que esse homem, junto com a besta, esse falso profeta, eles vão perseguir o povo de Deus, eles vão perseguir aqueles que não aceitam a marca da besta. Quem estiver neste tempo aqui, como foi muito bem explicado na aula deste dia, se eu não me engano foi o pastor que deu essa aula, não foi, pastor? Foi muito bem explicado que as pessoas, elas terão a escolha.
você vai receber a marca do anticristo? Não, não. Eu sei o que está acontecendo aqui, eu identifico. Eu fui criado na igreja. Eu fui criado ouvindo a palavra de Deus. Só que eu me desviei, eu vacilei. Eu não busquei andar em santidade. Eu dei lugar à minha carne. Eu procurei os meus prazeres em detrimento em servir a Cristo. Mas eu sei do que se trata esse tempo, eu não aceito não. Ah não, a Bíblia diz que vai ser o quê? Degolado. Deve ser a morte mais horrível que tem. Vai ser degolado. Então, vai ser um tempo de muito sofrimento, de muita perseguição e de muita dificuldade. Uma coisa que me chamou a atenção no decorrer desses 8 domingos que estudamos escatologia, foi o número de vezes que essa pergunta foi feita. Vai haver salvação na grande tribulação? Por que você acha que tanta gente perguntou isso? Meu querido, não foi uma vez nem duas não. Tem muita gente pensando que vai ser melhor esperar para se decidir lá. Ah, lá eu já sei mesmo, depois que isso tudo acontecer, eu firmo. Cuidado, você que está nos assistindo, muito cuidado, o tempo é hoje, o tempo é agora. A oportunidade do Senhor para a sua vida é hoje. Acerte-se com o Senhor hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Então esse tempo vai ser assim, e junto com essa atuação satânica na terra, Deus vai enviar 3 tipos de juízos distintos. Primeiro, 7 selos. Esses 7 selos, eles são os primeiros juízos divinos e eles vão alcançar 1/3 da terra. Não vou passar por um porque nós já sabemos. Depois a segunda leva, a segunda ordem de juízos divinos sobre a igreja vão ser as trombetas. E é interessante porque as trombetas, elas se dividem. As primeiras 4 trombetas são separadas das outras 3. As últimas 3 trombetas, elas são anunciadas com um ai. Por aí você já imagina a intensidade da dor de cada um desses juízos, da intensidade de sofrimento para cada um desses juízos. Depois, passado essa segunda fase de juízo, vem o terceiro. Esse terceiro leva-nos a crer que ele acontece no finalzinho da grande tribulação. E ele é direcionado aos homens que levaram a marca da besta. Quando eu falo homens, eu quero abranger todos, homens e mulheres, nações que receberam a marca da besta. Porque lá no capítulo 16, no versículo 2, fala assim: o primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, neste momento aqui, a segunda parte do juízo parece para nós que ela está ali já no meio da semana, da 70ª semana, no meio da tribulação, e quando inauguram-se as taças, o terceiro grupo de juízos, se você for ler, você vai ver que selo, trombeta e taça, uma intensificação drástica de um para o outro, na abrangência e no que vai acontecer, em cada tempo aí. E aqui encerra-se
essa série de juízos, e a coisa mais interessante que você vai ler lá em Apocalipse vai ser: e os homens endureciam cada vez mais. Às vezes, nós olhamos assim e ficamos sem entender a resistência, né, dos dias de hoje. Às vezes olhamos para a história do povo de Israel e ficamos pensando assim: mas que povo duro! Não, como que esse povo não acreditava? Como que esse povo ainda se rebelava contra Deus? Mas está na nossa natureza humana. E nós temos que pedir muito ao Senhor que o Espírito Santo de Deus quebre essa tendência que nós temos de nos rebelar contra as coisas de Deus. Ou então, pior, adaptar para o jeito que nós achamos que deve ser a palavra de Deus. É muito triste isso. Isso é algo devastador dentro da igreja do Senhor, quando alguém começa a pensar assim: não, mas não precisa ser isso tudo. Não, isso era para aquele tempo. Não, hoje é diferente. O homem mudou, meus irmãos. O mundo mudou. Tecnologicamente falando, cientificamente falando, não é? Evoluiu. Mas a natureza humana é a mesma, desde Adão. Desde que Adão caiu, a natureza humana é a mesma. Nós somos tendenciosos. Se nós não trouxermos a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, a nossa alma cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus, não dá nada. Não dá nada que presta. E aqui estes homens, vendo tudo o que estava acontecendo, continuavam endurecidos, né? Continuavam ali duros. No final desta semana, desses 7 anos, vai acontecer a manifestação de Jesus em glória. E eu gostaria de deixar bem distinto, isso tem que ficar claro para você, que está bem claro na Bíblia para nós, que essa volta de Jesus, ela vai acontecer em 2 fases distintas. A primeira foi do encontro dele com os crentes nas nuvens, com os fiéis nas nuvens. Agora não, agora ele vem à terra, neste momento aqui, do Armagedon. Dá para você identificar onde eu estou falando? Bem aqui, finalizou a 70ª semana, Jesus volta em glória e pisa na terra. Ele vem sozinho? Não, ele vem com quem? Com os santos, com os seus santos. A palavra de Deus, ela nos fala que o Senhor virá com a sua igreja. Isso vai ficar muito claro para nós, muito evidente. Ele deixa isso lá no livro de Judas, né? Ele vai falar sobre isso, que o povo do Senhor vem com ele, né, nesta fase, pisa na terra com ele durante esse tempo aí do Armagedon, desta batalha. A Bíblia diz que o povo se reunirá, os exércitos apoiadores do anticristo e do falso profeta se unirão para derrotar Jerusalém, para derrotar Israel, o povo de Deus. E vai ser neste lugar, no Megido, né, que vai acontecer esta batalha, a batalha do Armagedon. A Bíblia nos fala no capítulo 19, abre a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, por favor.
que fala sobre esta batalha, né? A partir do versículo 11, no capítulo 19. E ali fica claro para nós como Jesus vai derrotar este povo. Está no versículo 15, esse exército. A Bíblia diz que esse exército, ele é um mar de gente, é incalculável. Quando nós vimos um vídeo passado, né, um acordo sendo estabelecido ali entre Rússia, China e a Índia já apoiou e já está fazendo parte desse acordo. Estes países, irmãos, são os países com maior número populacional na Terra. Imagina a união de exércitos só dos 3. Só os 3 você já pode ter uma noção do que vai ser esse exército. Mas no versículo 15, a palavra de Deus fala, no versículo 14: seguiam-nos exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, quem vinha com Jesus. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Da mesma forma que pela boca de Jesus saiu vida e saiu cura, porque é isso que os evangelhos nos testificam, bastava uma palavra de Jesus para ser curado, aqui também, né? O apóstolo, quando tem essa visão da sua boca sair a espada, não é uma visão literal. Ele não via algo saindo da boca de, né, seria um monstro. O que ele via era Jesus abrindo a sua boca e aquele povo caindo morto. Caindo morto, aquele exército caindo morto. E ali se inaugura, a partir da batalha do Armagedon, se inaugura o milênio. Foi tema da nossa aula passada. 1000 anos de governo de Jesus Cristo na terra. Nós vimos os propósitos deste governo, entendemos que esse governo, esse tempo é na terra, não é no céu, porque muitos confundem, né, o texto de Isaías, no capítulo 65, como se estivesse fazendo referência do céu, mas se você ler atentamente, você vai ver que o texto faz menção à morte. Lá fala que quem morrer com 100 anos, vai morrer o quê? Menino, vai morrer jovem. Meu sogro morreu com 86 anos, e eu achava muito engraçado, quando chegava no 96 anos, quando chegava notícia de que algum amigo dele havia falecido, ele sempre usava essa expressão: nossa, morreu menino demais, 89, 90, né? Então, aqui no tempo do milênio, aos 100 anos, vai morrer jovem, né? Quem passar por isso. Esse governo de 1000 anos, ele vai ser marcado por mudanças geológicas na terra, né? Nós vimos que no final da grande tribulação vai haver um terremoto. Uma das taças, a última taça, é um terremoto tão terrível que os montes e as ilhas sumirão. Isso quer dizer o quê? Vão ser esmiuçados. Não vai ser mais como nós conhecemos nos dias de hoje. Então, esse tempo vai ser diferente. O céu, a atmosfera vai ser limpa desta contaminação que está aí. E a Bíblia diz, lá no capítulo 65 de Isaías, que os animais, a vida humana vai ser prolongada, os animais, eles vão viver, não vai haver essa agressividade que existe hoje, né, nos animais da selva com os domésticos, né, não vai haver essa distinção.
E isso tudo, a Bíblia fala que a criança, ela vai pôr a mão no ninho da víbora. Quando se refere à víbora, é uma das cobras mais peçonhentas, mais venenosas, né? Isso tudo vai ser transformado por este período de 1000 anos. Foi aí até o domingo passado a nossa aula, não foi? Fechamos aí. Agora, passa-se 1000 anos. Você está com a sua Bíblia aberta em Apocalipse? Capítulo 20. Passou-se os 1000 anos. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Vou voltar aqui só um minutinho. Quando acontece esta batalha aqui, o anticristo e a besta, eles são derrotados e eles vão inaugurar o inferno. São eles que vão abrir o inferno. Satanás vai ficar preso por 1000 anos no abismo. Esta prisão, após 1000 anos, ele será solto. Aí você pergunta, mas para que esse sujeito vai ser solto? Já foi preso, já acabou tudo, mas por que ele tem que ser solto de novo? E a Bíblia nos deixa claro que Deus é Deus de justiça. E aqueles que nasceram durante o milênio vão precisar também fazer a sua escolha. Adão e Eva fizeram a sua escolha lá no Éden, irmãos? Sim ou não? Sim. E aqui os nascidos no milênio, no tempo de paz, no tempo da graça, Jesus governando face a face, as pessoas, as nações indo até Jesus, celebrar as festas, apresentar e ter a sua resposta imediata, ainda assim, vão precisar dizer, é a Jesus que eu quero seguir. Eles vão ter que fazer as suas escolhas nesse período, né? E aí, Satanás sendo solto, além de provar os que nasceram no milênio, ele vai também, esse momento, revelar o que está no coração daqueles que nasceram ali, daqueles que estão vivendo ali, que não conheceram a tribulação, não conheceram o que se passou antes, conheceram de ouvir falar, talvez, mas vão vivenciar este momento agora e ter que passar por uma escolha. Eles vão ter que demonstrar. E você vai entender, como no texto que nós acabamos de ler, que a multidão que vai seguir Satanás para essa última revolta não é pequena. Não é isso que o autor, o apóstolo João nos diz aqui no capítulo 20, versículo 8? O número é como a areia do mar. O número dos povos que vão se ajuntar a Satanás para essa última revolta, né? Ela será uma revolta mundial. As nações que passarem pro milênio, algumas delas, né, ou muitas delas, pelo que parece aqui, vão se unir a Satanás. E vão, como o tempo do milênio vai ser um tempo de muita fertilidade,
eu acredito que a população, quando nós olhamos para os juízos, nós vemos o tanto de gente que morre. Quando chega o tempo do milênio, eu acredito que o número de pessoas vai crescer muito rápido, né? A fertilidade humana vai ser muito grande naquele tempo, e a vida humana prolongada. Então vocês imaginam que essa população ela vai crescer muito. E aqui encontra-se um exército novamente se voltando agora contra Israel? Não, mas contra o governo de Jesus. Esse vai ser o levante. O versículo 9 do capítulo 20 fala: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. E a Bíblia diz que desceu fogo de onde? Do céu. E foram todos destruídos. A partir do versículo 11, não sei se a sua Bíblia faz isso, mas a minha faz. A minha traz um subtítulo aí, né? O juízo final. Capítulo 20, a partir do versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. Já ouvi muita gente me perguntar: mas como que vai ser isso? Quem vai ser? E quem foi cremado? Como é que vai dar conta desse corpo? Ô meu irmão, ô minha irmã, todos os detalhes nos é dado? Eu não sei como que vai ser não, mas que vai ser, vai. A Bíblia diz que vai, não diz aqui? Diz que o mar vai dar conta, todos a terra vai dar conta, todos vão ter que dar conta. Vai aparecer lá os seus corpos. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, nós sabemos que o grande trono branco não está aqui para julgar inocente. O livro da vida está ali presente para testificar que não há engano, que não há erro. Todos ali foram julgados, vão ser julgados pela verdade. A verdade de quem? De Deus. A verdade de Deus. Todos. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado, porque já foi arrebatado, já está com Cristo. Agora, quem nele não crê está julgado. Já está julgado. Esses que vão ressuscitar ali para o grande trono branco são pessoas, homens e mulheres, e o texto fala grandes e pequenos, não diz respeito a criança e adulto, mas sim em posição, né, que representaram na terra. Todos eles que morreram estarão ali diante do grande trono branco. Você pode nomear aí quem você pensar aí. Vão estar ali para prestar conta das suas obras. Aí você pode perguntar assim: pastora, e aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho? Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Romanos 1. Se eu fosse você, eu gravava aí, como diz o outro, marcava esse versículo, para você nunca mais esquecer. Romanos capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são o quê? O que diz na sua Bíblia aí? Eles são o quê? Indesculpáveis. Então ninguém diante de Deus
vai ter desculpa para dizer assim: eu não sabia, eu não vi, ninguém me falou, não, eu não imaginava que Deus existia, não, não vai ser assim. Então todos se apresentarão, todos aqueles, que morreram sem salvação, vão se apresentar diante do Senhor, inclusive os mortos no milênio. Os mortos salvos no milênio também se ressuscitarão ali e receberão a sua recompensa, por terem sido fiéis a Jesus. Irmãos, uma coisa nós temos que ter em mente: a justiça do homem, ela pune o transgressor? Pune, não é? Se eu roubei, mas não matei, eu tenho uma pena. Se eu roubei e matei, minha pena é outra. Muda até o nome, não é? Passa para latrocínio. Estou falando bobagem aqui? Muda. Então, você imagina se a nossa justiça diante de Deus, ela é trapo de imundície, e nós temos esse senso, Deus, que é a justiça, Ele vai julgar cada um de acordo com a sua obra. Nós entendemos o quê? Que vai haver gradação lá no inferno. Não dá para entender isso? Uns vão ficar lá juntinho de Satanás, e outros vão ficar um degrau acima, um degrau, 2 acima. Mas que todos vão estar condenados ao sofrimento eterno, é o que a Bíblia nos diz, e é assim que nós cremos. Ainda no capítulo 20 capítulo 21, quero dizer, do texto de Apocalipse, nós vamos ver aqui a partir do versículo 1, o novo céu e a nova terra. Esse novo céu e essa nova terra, nós vamos entender que ele ainda difere ainda de todos aqueles eventos geológicos que aconteceu para a inauguração do milênio. Ele diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é o estado eterno ao qual nós, os santos salvos, aqueles salvos durante o milênio, vão passar. O estado eterno perfeito. Nós vimos que Deus vai fazer o julgamento do grande trono branco, resolver as questões que têm que ser resolvidas especificamente a este julgamento, o pecado de todos aqueles infiéis que morreram, ressuscitados nos seus corpos, para eternamente serem condenados. E agora nós chegamos ao eterno perfeito estado de Deus, que é o que nós acabamos de ler: viver eternamente com o Senhor. Olha que texto maravilhoso para o dia de hoje.
o dia de Santa Ceia, o dia que celebramos um memorial, o dia que trazemos à nossa memória o que Jesus fez por mim e por você, o que Jesus fez pelo homem. A esperança maravilhosa foi colocada no meu coração e no seu. Meus irmãos, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para cumprir um compromisso de domingo de manhã. Nós não estamos aqui porque gostamos muito de A ou de B. Gostamos sim. Gostamos de estar juntos? Gostamos sim. Mas o motivo maior que nos traz à igreja do Senhor é a certeza que Cristo virá e buscará a sua igreja e nos levará para morar com Ele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Essa é a certeza e a esperança do nosso coração. Olha que coisa linda fazer parte deste plano que o Senhor tem para nós. E aí quando nós vamos para o capítulo 22 de Apocalipse, nós vamos entender qual é a perfeição desse estado eterno. Ali no versículo 3, ele vai falar assim, olha: santidade perfeita, nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais. Não haverá mais pecado, não vai haver nenhuma tentação, é a santidade perfeita. Nesse mesmo versículo do capítulo 22, ele vai falar que nós estaremos num governo perfeito. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e nós seremos os seus servos. Ah, que coisa linda! Nós seremos os seus servos. Teremos uma visão perfeita. Por quê? Porque contemplaremos a face do nosso Deus, do nosso Criador. Moisés, quando vai ter um encontro com Deus ali no Monte Sinai, ele viu o Senhor face a face? Não. Qual foi a instrução que Deus deu a ele? Coloca seu rosto nessa fenda que eu vou passar. E a presença de Deus foi tão grandiosa naquele momento, que a Bíblia diz que quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava de tal maneira que o povo clamou: nós vamos ser consumidos, tampa seu rosto, por favor. Aqui no estado eterno e perfeito, nós contemplaremos a face do nosso Deus, face a face, como eu contemplo você. Olha que coisa mais linda. Teremos uma visão perfeita, né? Nós teremos uma identificação perfeita, porque na nossa fonte vai ter o quê? O nome dele. O nome dele. Não vai haver confusão. Será que é ou será que não é? Não. Todos ali terão a identificação de Cristo. Aleluias. E teremos uma iluminação perfeita. A Bíblia fala aqui no versículo 5: ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Aleluias. Essa é a sua esperança, meu irmão. Oh, glória a Deus. Esse é o estado perfeito que Deus tem preparado para cada um daquele que professa o seu nome, aquele que o ama, aquele que tem entregado a sua vida a Ele. Deus será tudo em todos. Amém? Vamos ficar de pé? Oi, irmãos, perdão, pastor, tinha alguma coisa para completar aqui? Irmãos, no primeiro dia de aula, o pastor ele trouxe bem claramente para todos nós o porquê de estudarmos escatologia, o porquê de tirar um tempo para estudar estas profecias. Por curiosidade? Não. Ah, porque eu vou esperar a grande tribulação então para me decidir lá? Não. Para despertar uma igreja mais santa, uma igreja
comprometida e uma igreja evangelizadora. O tempo de falar de Jesus é hoje. O tempo de mudar é hoje. O tempo de acertar é hoje. Deus não espera de mim nem de você um crente meia boca, como se diz aí. Ele quer de nós compromisso, comprometimento. A palavra de Deus no livro de Juízes nos fala que o povo de Deus, quando se afastava do Senhor, o primeiro termômetro era o quê? O primeiro sinal eram os dízimos e as ofertas e a frequência no templo. Busca de Deus, meu irmão. Aproveite o tempo de hoje. Busque ao Senhor. Estamos aí partindo para eleições. Não sabemos, exatamente o que nos espera. Mas o seu olho está posto em quem? Jesus? Aleluias. É nele que está posto os nossos olhos. É ele que morreu na cruz por mim, por você. É ele que tem me guardado até aqui. É ele que tem nos livrado até aqui. É ele que tem nos permitido plena liberdade para cultuar, principalmente esse culto congregacional. Amém? Feche os seus olhos, dê graças ao Senhor, porque Ele te salvou. Dê graças ao Senhor, porque você é uma nova criatura hoje. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na sua vida. Agradeça ao Senhor pela certeza da salvação, pela certeza da eternidade, pela certeza da vida com Cristo nos céus, pela certeza do arrebatamento. Oh glórias, aleluias. Te louvamos, Deus, e te damos graças mais uma vez pela tua palavra ministrada, a palavra que traz esperança. É esta palavra que nos confronta, é ela que nos chama a atenção para fazermos diferente. Deus nos ajuda, Senhor, neste tempo do fim. Queremos ser cada dia mais santo. Queremos cada dia mais andar, Senhor, de acordo com os teus preceitos. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a firmar os nossos passos, a firmar os nossos joelhos no caminho que é Cristo Jesus. Tira todo embaraço, tira todo empecilho que porventura, Deus, tem impedido muitos de caminhar neste caminho. Ajuda, toma pela mão, joga por terra os obstáculos no nome de Jesus e estabelece, Deus, o teu querer para a vida da tua igreja. Senhor, nesta manhã mais uma vez oramos a ti pela nossa nação. A nossa nação é uma nação abençoada. A nossa nação é uma nação onde mana leite e mel, verdadeiramente. A nossa nação é uma nação de um povo que ama ao próximo e que ama ao Senhor. Por isso, meu Deus, que o teu querer e a tua vontade seja estabelecida para nós no dia de hoje. É o que nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Como as outras pessoas, mas nós temos que ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Eu queria orar com você. Fale com Deus nesse momento. Se tem alguma coisa que precisa ser mudada, fala: Deus, me ajuda. Talvez está difícil. Quantas vezes nós somos atraídos pelos amigos, os amigos nos prendem tanto. Eu não posso seguir tanto porque eu vou perder meus amigos. Qual que é melhor? Melhor amigo é Jesus. Ele não nos trai, Ele não nos abandona, Ele sempre está com o ombro para a gente chorar no seu ombro. Ele estende as mãos e levanta o abatido. Vale a pena ficar com Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e tua misericórdia, por nós termos a tua palavra que nos orienta a, Senhor, a ter entendimento do que vai acontecer nesse mundo,
nesses últimos tempos, ó Pai. Mas o principal fato, ó Pai, é que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E nós ansiamos por esse dia. Ó Deus, que haja entendimento da Tua palavra, que haja conversão genuína, que haja mudança nos corações, aquele que está morno, que possa se tornar quente, ó Pai. Ó Deus, aquele que muitas vezes tem dúvidas, que o Senhor tire as dúvidas, ó Pai, e que o Teu nome possa ser engrandecido em cada um de nós, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Tudo vai passar nessa terra, mas a Tua palavra, as Tuas promessas não passarão. Portanto, abençoa-nos, ó Pai, como povo Teu, e que possamos juntos um dia, Pai, Senhor, subir com o Senhor e estar para sempre com o Senhor nos céus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa história. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.